Você com certeza tem alguma inspiração, seja ela por algum cantor, algum artista ou até mesmo alguém da sua família. E hoje listamos nação top 10 personagens da DC Comics que foram inspirados nos personagens da Marvel. Ficou curioso? Então é isso, bora pro vídeo ver todos esses personagens. Salve nação, eu sou o Gabriel Pires. Eu sou o Samuel Santos. Sejam bem-vindos ao canal Nerdfield. Aquaman é certamente o personagem mais conhecido da DC Comics, que foi inspirado em um herói da Casa das Ideias. Namor fez sua estreia nos quadrinhos em 1939, na revista Marvel Comics edição 1. Já o Rei de Atlanta, da DC Comics, surgiu no Morphin Comics, edição 73 de 1941. Ambos são híbridos, entre humanos e uma espécie diferente. No caso do Aquaman, ele é meio atlântico, já Namor é meio mutante. Monstro do Pântano sempre foi um personagem mais do que secundário da DC Comics. Mas tudo isso mudou quando ninguém menos que Alan Moore assumiu a história do Monstro do Pântano e o transformou em uma obra mais aclamada dos quadrinhos. O grande argumento entre os fãs é que os dois personagens foram publicados com um intervalo muito curto de distância. O Homem-Coisa chegou às bancas em maio de 1971, já o Monstro do Pântano fez sua estreia em julho do mesmo ano. Considerando o tempo que um personagem leva para ser criado, aprovado e sua história produzida e publicada, seria impossível fazer isso em apenas 2 meses. Como cada um acabou sendo contratado por uma editora diferente, apresentaram o personagem que foi trabalhado de maneira diferente. Já que o Homem-Coisa foi publicado antes do Monstro do Pântano, acabou sendo taxado como cópia, sendo que a história não é bem assim. Janet Van Dyne, a Vespa, foi criada por Stan Lee e Jack Kirby, que apareceu pela primeira vez em Contos Surpreendentes na edição 44, em junho de 1963. Já Karen Beecher Dunkel apareceu em Jovem Titã na edição 45, em dezembro de 1976, em 3 edições depois que adotou o nome de Abelha. Janet surgiu quase como ajudante do Homem-Formiga, mas conseguiu conquistar o seu espaço, até mesmo se tornou uma das mais importantes membros dos Vingadores. Já a Abelha foi a primeira super-heroína afrodescendente da DC Comics, e entregou a equipe como Jovens Titãs e a Patrulha do Destino. Muitos defendem que os X-Men foram os inspirados na Patrulha do Destino, o grupo da DC Comics que surgiu em julho de 1963, enquanto a primeira formação dos X-Men foi revelada em setembro do mesmo ano. Mas o jogo virou quando a Marvel apresentou os fabulosos X-Men. Travava-se de uma reformulação da equipe que apresentava alguns membros dos X-Men. Trazia personagens inéditos como Neturno e Colossus. A revista foi um sucesso gigantesco. 5 anos mais tarde, a DC Comics decidiu reformular algumas de suas equipes e acabou unindo membros da Patrulha do Destino com alguns dos antigos Jovens Titãs. Além de apresentar novos personagens como Estelar e Ravena, o grupo recebeu o nome de Novos Jovens Titãs. É até engraçado notar como as histórias das HQs são cíclicas e personagens que serviram de inspiração para outros podem evoluir e acabar tomando para si a inspiração que o ajudam a criar. Mais uma equipe da DC Comics inspirada em algum grupo da Marvel, mas nesse caso estamos falando de vilões. A Hydra é uma das agências mais tradicionais da Casa das Ideias. Desde o surgimento da SHIELD, temos agentes infiltrados na corporação. Acontece que quando Jack Kirby passou uma temporada na DC Comics, acabou desenvolvendo uma agência secreta conhecida como Cobra, que é considerada por muitos como uma versão da Hydra. Corredor Negro, quando o roteirista foi contratado pela editora concorrente, foi incumbido da missão de criar personagens que bateriam de frente com os deuses nórdicos da Marvel. Então foi quando Kirby criou os novos deuses. Entre o panteão de personagens criados pelo roteirista estava o Corredor Negro.
Apesar de ser a personificação da morte entre os novos deuses, o Corredor Negro sempre esteve bastante relacionado ao surfista prateado, principalmente por conta dos seus poderes cômicos, e o fato de viajar pelo universo através de afetos nada convencionais, esquis e uma prancha de surf. Em 1941, o mundo conheceu o Capitão América. O herói era modelo do estilo de vida americano. Combatia nazista com seus punhos e seu escudo. Steve Rogers foi criado por Joe Simon e Jack Kirby, mas os quadrinistas não trabalharam apenas para a Marvel. No ano seguinte, a dupla desenvolveu um novo personagem, o Guardião, um policial que combatia o crime com seu escudo e seus próprios punhos. A diferença é que desta vez Kirby e Simon estavam trabalhando para DC Comics. Em 1974, a Marvel apresentou Deathlok Luther Manning. Era um soldado americano que acabou morto em combate. Centenas de anos mais tarde, ele foi utilizado em um experimento e que substituiu parte do seu corpo e transformou ele em um ciborgue. Ele realizou algumas missões para o governo, mas se rebelou e se transformou no anti-herói. Em 1980, a DC Comics contou a história de Victor Stone pela primeira vez. O jovem se envolveu em um acidente no laboratório de seus pais e teve seu corpo severamente mutilado por um monstro extradimensional. Para salvar a vida de seu filho, o cientista Silas Stone o transformou em um ciborgue e Victor passou a combater o crime com o título de ciborgue. Apesar das histórias dos personagens serem completamente diferentes, a inspiração visual fica clara logo de primeiro olhar. O Motoqueiro Fantasma é um dos anti-heróis mais queridos dos fãs. Ele surgiu na Marvel em 1972. Já o Caveira Atômica é alter ego do cientista Albert Michaels, que usa suas invenções para o mal e utiliza seus poderes para fritar seus inimigos de dentro para fora, com uma chamada de energia. Ele surgiu na DC Comics em 1976. O Caveira Vermelha é certamente o maior inimigo do Capitão América. O vilão surgiu em 1941 e, de acordo com a sua biografia, foi aprendiz de ninguém menos que o próprio Adolf Hitler. Ele utilizava uma máscara de caveira vermelha, mas durante o combate contra Steve Rogers acabou soterrado e exposto a uma mistura de gases que o manteve em animação suspensa durante décadas. Depois de despertar em um novo confronto contra o Sentinela da Liberdade, o vilão acabou sendo exposto ao seu próprio pó da morte e teve seu rosto terrivelmente desfigurado. Sua aparência acabou se tornando a mesma da sua máscara. Do lado da DC Comics, temos a história de Roman Sionis, que surgiu em 1985. Roman foi um grande amigo de infância de Bruce Wayne, mas seus pais acabaram mortos em um acidente e ele herdou a empresa de cosméticos da família. Suas escolhas acabaram levando a empresa à falência e ela foi comprada por Bruce Wayne, que tem uma empresa de empreendimentos. Roman sentiu-se humilhado e criou um plano para se vingar de Bruce. Ele sempre foi fascinado por máscaras desde quando ele era criança e construiu uma com a madeira do caixão de seus pais e adotou o nome de sua máscara de Máscara Negra. Porém, em um confronto contra o Batman, o vilão acabou tendo seu corpo incendiado e ficou com a mesma fisionomia da máscara. Bom, nação, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, né, vai deixando aquele like para fortalecer o canal. E também comenta aqui nos comentários qual história você gostou mais, que inspiração foi a mais legal. Deixa aqui nos comentários que nós vamos estar dando aquela moral. E a nação quer ficar por dentro de tudo do mundo nerd? Então é só clicar nesse botãozinho de inscrever aqui e venha fazer parte da nossa família. E claro, também ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade do mundo nerd. E também deixe seu comentário, porque aqui a sua opinião vale ouro. E é isso tudo, nação. Até a próxima.